aí abre uma outra página, aí tem um item ali, cancelamento de eco. Você tem que deixar marcado. E agora, está dando? Não, para mim, não. O pessoal do YouTube que estava falando que estava com eco. Uhum. Mas já resolvemos. Essa parte a gente vai resolvendo aos poucos aí. Ainda está com eco ainda aí, Marise? A Marise é uma amiga, Maura. É presidente de uma casa espírita aqui no Rio, lá na região oceânica de Niterói. Você ainda está com eco aí ainda, que ela está falando. É engraçado. Agora ainda está dando? A gente vai ter que deixar com eco, Marisa. Não vai dar para tirar agora. É porque o meu sonoplasta... Maura, tu conseguiu achar essa parte da configuração que eu te falei, que eu falei agora? Sim, já fui lá. Marcou a parte cancelamento de eco? Marcou? Marquei. Bom, mas a Marisa falou que dá para atender. A Júlia também falou que está com eco, o André Amaral também falou. Gente, vamos ter um pouquinho de paciência, que isso aí é coisa de ao vivo. Ao vivo tem essas encrencas, né, Maura? As coisas ao vivo... Ainda mais quando a gente não sabe muito de informática, né? Aí quando a dificuldade é nossa, né? Fica difícil mesmo. Mas é o que tem para hoje, né, Maura? Então vamos começar? Vamos sim. Então você começa aí, dando boa noite para o pessoal que está aí, ó. Gente, boa noite a todos. Começou mesmo. E, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpa, porque eu realmente não sou muito boa nesse formato. Mas eu acho que vai dar para a gente. O importante é o som do Evaldo aí. Quem me conhece, eu moro em Feliciano, Minas Gerais. Oi? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque está muito ruim mesmo. Para mim não está vindo com eco, não. Tá, não? Será que é só lá para o pessoal? Algumas pessoas do YouTube, sim, mas aí estão falando que dá para seguir, Maura. Você está com a página do YouTube aberta, a tua página? Não. E agora? Se você tiver com a página do YouTube aberta, é só tirar o som da página do YouTube, cancelar o som. Não, mas eu não estou com ele aberto, não. Não, tá não? Não. Mas não tem problema, dá para a gente... Eu acredito muito em Deus. Eu acho que vai dar para a gente levar. Vai, enfim. Vamos sim. O Evaldo, esse capítulo do Evangelho é um capítulo muito bonito e muito interessante, né? Que a luz todos nós temos, né? Uhum. Mas aonde que nós colocamos a nossa luz? A gente tem que ouvir aquilo que Jesus nos fala, né? Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Sim. Porque a luz, como você falou, nós temos. Por quê? Porque nós somos criação de Deus. Deus não criou as trevas, né? A noite é a ausência do dia, né? Então, não é que a escuridão ela não existe, uma vez que você fazendo luz, a escuridão se dissipa. Então, nós somos portadores da luz. Agora, fazer brilhar a luz, que é a proposta que Jesus nos faz. Sim. Porque, uma vez, sabe, Maura, a gente recebeu uma mensagem e o benfeitor falou que o corpo da gente
é a lamparina, tá? O Uhum. querosene, o querosene é a fé. O pavio é a boa vontade. Então, quando você junta a lamparina com querosene, com pavio, é só triscar o fogo que vai iluminar, né? É esse triscar de fogo, que é fazer o bem, que Jesus espera que nós desenvolvamos para poder fazer brilhar a nossa luz, porque sozinha não tem nada, não. O irmão tem uma frase, né, que ele, no livro Fonte Viva, que ele fala que do nada, nada se tira. Se você não tem o que você oferecer por outro, não vai vir, como diz, o pessoal fala assim, do nada aconteceu isso na minha vida. Né? Não existe o do nada. O do É. nada seria o acaso. O acaso seria que Deus não tem um dos seus atributos, que é a onisciência. Tudo que acontece na nossa jornada, existe o conhecimento da lei de Deus. Agora, o meu entendimento pode não acompanhar isso. Então, a questão, como Jesus fala aqui, logo no item 1 do capítulo 24, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Então, quando Jesus fala para a gente que nós devemos colocar a nossa candeia ou a nossa lamparina, né, no alto, para que clareie a todos, o objetivo de Jesus é que ele quer que a gente exerça a nossa vontade na prática do bem, não só para que a gente se esclareça ou para beneficiar a gente, é para que nós possamos também beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Certa vez, sabe, Maura, chegaram perto do Chico e falaram que ele era um homem muito iluminado. E ele falou assim, não, meu filho, eu sou uma tartaruga que carrega uma vela. A vela que eu carrego é a mediunidade. Aí a pessoa falou assim, é verdade, Chico, mas quando a vela está acesa, o primeiro beneficiado é a tartaruga. Com Não é? certeza. Então, quando a gente começa a usar nossas possibilidades para o nosso esclarecimento, para a nossa iluminação, a gente também vai iluminando aqueles que estão ao nosso redor. Mas não pela palavra, Maura. Não é só ficar falando do evangelho, não. A coisa é mais séria. Jesus espera da gente a ação da luz. Porque, tem luz feia. Não, não existe. A luz é sempre luz. Não existe luz freia, luz fraca. Não. A luz é sempre luz. A forma como eu identifico essa luz que varia. Porque você vê bem, quando Saulo de Tarso estava chegando a Damasco para prender Ananias, que o Cristo aparece para ele, não é? Ele fala assim, uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Olha Sim. como é que era, como é a luz do mestre, né? A intensidade da luz do mestre. Tem um livro na doutrina chamado Voltei, do irmão Jacó, né? Que foi psicografado pelo Chico. O irmão Jacó, ele foi um dirigente da Federação Espírita Brasileira. O nome dele aqui na Terra era Frederico Fleming. Muito ativo, judeu austríaco, veio para o Brasil no início do século passado, se identificando com a doutrina espírita, participava da Federação Espírita Brasileira, aqui na sede histórica, na Avenida Passos, aqui no centro do Rio de Janeiro. E ele, Maura, durante 25 anos, ele dirigiu uma das mesas mediúnicas da Federação Espírita Brasileira. Durante a gripe espanhola, né, que Eurípides Barçanufo desencarnou em função da gripe, né, em 1918, que agora, dia 1º de novembro, nós relembramos 104 anos do desencarne de Eurípides Barçanufo, né, dia 1º de novembro de 1918. O Frederico Fleming morava no Flamengo, ele abriu as portas da casa dele para abrigar doente na casa dele, Mauro, da gripe espanhola. Sabe?
trabalhou em prol da divulgação da doutrina com uma intensidade enorme. Ele foi o responsável pela implantação do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, que hoje não existe mais. Que naquela época, nos anos 20, nenhuma editora queria editar livro espírita. Então ele falou, não, vamos então fazer um parque gráfico aqui no Rio, que foi feito no bairro de São Cristóvão, aqui no Rio. Então era um homem extremamente ativo, né, na doutrina. Sim. Quando ele desencarna, quem espera ele na espiritualidade, uma filha dele que já tinha desencarnado alguns anos antes, e Dr. Bezerra de Menezes. Daqui a pouco ele vê chegar Luiz Saião, um outro baluarte do espiritismo aqui no Brasil, né? E quando, de repente, eles estão reunidos e ele, amparado por esses benfeitores, ele vê ao longe uma luz intensa vindo na direção deles, e quando a luz chega ao solo, assim, próximo a eles, toma um formato humano, a luz vai se tomando um formato humano, e é Bittencourt Sampaio que aparece para ele, saudando ele, porque era companheiro da primeira hora lá da federação, e quando ele olha para o Dr. Bezerra, aquela luz, né, linda de Bezerra de Menezes, olha para Saião com a luminosidade dele, olha para Bittencourt Sampaio, era quase um holofote. Ele olha para ele estava opaco, mal. Nem uma luzinha ele via nele. Ele começou a chorar. Olha, um homem que se dedicou, né, na mesa mediúnica, no atendimento às pessoas necessitadas, no desenvolvimento do espiritismo aqui no Brasil, mas ele não era portador de luz. Sabe o que Bittencourt Sampaio falou para ele, Mauro? Muito para fora e pouco para dentro. Sabe? A gente se preocupa muito de falar do Evangelho, de dar exemplos do Evangelho, mas a gente esquece de vivenciar o Evangelho na nossa vida. Sim. Então, a gente não está colocando, como diz Jesus, a candeia em cima do alqueire, em cima do móvel. A gente está falando que todo mundo tem que fazer isso, mas a minha parte eu não faço. Então, a minha responsabilidade, que Jesus coloca para a gente aqui nesse capítulo, é que eu tenho que me iluminar para ajudar aqueles que estão em trevas. Porque André Luiz fala para a gente no livro Sinal Verde, é um livro muito bonito, né? Sinal Verde. André Luiz fala para a gente que o portador de luz é devedor daquele que está em trevas. E a gente não consegue entender assim. A gente acha o seguinte, eu estou me iluminando, o problema do outro que não quer se iluminar. Não, não é assim, não. Se fosse pensar assim, Jesus não teria vindo à Terra, não encarnava aqui, para mostrar para a gente que é possível seguir os seus ensinamentos, porque tudo que ele falou, ele fez, não é? Tudo que Jesus ensinou, ele fez. Então, a proposta aqui desse capítulo é parar, uma frase muito conhecida, sabe, Mauro? É parar de jogar para a plateia. Sabe? O pessoal quer, aí, né, em Minas, quer um Mineirão cheião de gente para né? Não quer fazer nenhum movimento de exemplificação íntima. Perdoar 7 vezes 70 vezes, não é? Amar os inimigos. Se o teu irmão te injuria, te calunia, deseja, peça a Deus por ele. Se te bater numa face, dê a outra. A gente tem todas as propostas do Evangelho para interiorizar a nossa iluminação. Então, quando Jesus propõe a gente não colocar a candeia embaixo do alqueire ou embaixo do móvel, Jesus quer o quê? É que aquilo que você está aprendendo, você aplique na sua vida. Sim, sabe? sim. E muitas das vezes a gente quer aplicar na vida dos outros. Maura, você tem que ser mais amorosa, você tem que aprender a perdoar. Você é espírita, Maura. A gente cobra que é maravilha. Mas quando em vez da gente fazer aquilo que a gente tomar o remédio amargo que a gente receita para os outros, né? Aí começa a complicar.
Então, esse capítulo ele se torna bonito por quê? Porque Jesus fala assim para a gente. Os ensinos, eles estão grafados nos livros, mas o exemplo, Jesus fala, fui eu que dei. Sabe? A gente costuma falar assim, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Né? E Jesus propõe o oposto disso. Sabe? Eu costumo dizer, sabe, Maura, que o melhor lugar para você falar a verdade é dentro da casa espírita. Porque todo mundo aceita. Agora, quando chega lá fora, você fala a mesma coisa que você falou dentro da casa espírita, todo mundo briga contigo. Porque dentro da casa espírita, a gente está amparado pelos benfeitores, então a gente tem a proposta de ouvir a verdade. Agora, na nossa vida cotidiana, dentro de casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, aí a encrenca já é maior. Aí eu quero fazer a minha vontade. Né? Então, a proposta desse capítulo, eu também gosto muito dele. É que Jesus está falando assim, Evaldo, só para de subir no palco, Evaldo. Você agora tem que começar a praticar aquilo que você disse que já sabe, que é o Evangelho. Então, enquanto a gente não chegar a essa condição de prática do Evangelho, na nossa vida íntima, não dá para a gente começar a querer cobrar do outro nada. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. O Evaldo, o bonito desse capítulo é que os apóstolos perguntam para Cristo, né? Por que ele fala em parábolas para eles? Você pode explicar isso para a gente? Olha, você como boa mineira, né? Você sabe que mineiro adora um caos. Né? Adora um caos. Olha só, queria só avisar o pessoal do YouTube, Maura, que se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Sim. Que a Maura responde tudo para a gente, tá? A Maura responde para a gente. Pode mandar as perguntas aí que a Maura lê aqui e ela mesma responde. Mas a grande questão da gente é que, com os causos que a gente vai aprendendo da vida, fica mais fácil a gente assimilar o ensinamento. Sim. Tem uma história, sabe, Maura, que eu acho muito interessante, que conta que um homem estava viajando pelo interior do Brasil e parou num posto de gasolina para abastecer. Sabe? E ele parou o carro para abastecer e ele está escutando um cachorro chorando, gemendo, ganindo. E o cachorro não parava de gemer, de chorar. Ele foi lá, foi no banheiro, voltou e tal, o cachorro chorando. Ele virou para o frentista e falou assim, o que está vendo com esse cachorro, coitado, que está chorando assim, de forma tão dolorosa? Aí o rapaz do posto de gasolina falou assim, não, aquele está deitado numa tábua que tem um prego. Ué, e por que não tira ele da tábua, né? Aí o frentista falou assim, não, todo dia de manhã a gente chega aqui, tira ele da tábua, dá água, dá comida para ele come, bebe água, depois volta, deita no mesmo lugar, no prego. Aí o homem falou assim, mas isso daí não está certo. Pois é, senhor, é que está doendo para ele chorar, mas não está doendo para ele mudar de posição. Entende? É por Sim. Isso que Jesus fala por parábola, como os discípulos falaram. Aí Jesus fala assim, para vocês, eu posso explicar. Vocês vão ter condições de entender, mas o povo não. Uma das funções da doutrina espírita, Maura, é esclarecer as parábolas de Jesus. Quer ver uma parábola de Jesus que todo mundo acha que aconteceu verdadeiramente? Eu vou te falar. A tentação de Jesus. Depois da unção de João Batista, lá no Rio Jordão, diz a narrativa de Mateus que Jesus foi para o deserto, não foi? Ficou lá 40 dias, lá sem comer, sem beber, depois apareceu Satanás, né? Na história. É parábola, Maura. Não aconteceu aquilo, não. Não aconteceu, não. Primeiro que Satanás não existe, né? Primeiro que não existe. Já começou a mudar o contexto aí.
Porque a figura de um elemento simbolizando todo o mal, ele teria que estar em igualdade de condições com Deus. Então, a doutrina já fala para a gente que Satanás, diabo, o nome que você queira dar, são expressões alegóricas. Não existe Satanás. Se não existe Satanás, a história já começou esquisita. Sabe? E se fosse um espírito que a gente categoriza na condição de espírito inferior, espírito com tendências negativas muito fortes, né? Não é Evaldo, não. Tem outros colegas do Evaldo nessa situação aí. Tá? Aí diz que Jesus, depois de ficar 40 dias e 40 noites lá no deserto, aí a figura simbólica de Satanás fala para ele assim: se você é mesmo filho de Deus, se você me adorar... Não. Satanás mostra para Jesus um banquete, sabe? De comida, de tudo. E fala assim: se me adorares, pode comer à vontade. Aí Jesus dá o primeiro ensinamento: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Beleza. Aí, num outro momento, Satanás leva Jesus à parte mais alta do templo de Jerusalém. Como se Satanás pudesse mandar em Jesus, né? Ou controlar Jesus, né? Levou para lá. Aí falou assim para ele: se tu és mesmo filho de Deus, se joga daqui de cima, que o teu pai vai mandar os anjos te amparar. Porque está escrito que nenhum osso do teu corpo será cobrado. Ele está quebrado. Ele está falando uma profecia lá de Isaías. Sabe? Aí Jesus fala assim: também está escrito, não tentarás o teu Deus. Aí Satanás não se deu por vencido, não. Mostrou toda a terra com seus monumentos, com a sua a população, todos os exércitos, aí falou assim: se me adorares, eu te darei poder sobre tudo isso. Aí Jesus fala assim: nenhum poder terias se não fosse dado pelo meu Pai que está no céu. Aí Satanás desistiu da conversa e foi embora, diz o relato. É metáfora, Mauro. Sabe por quê, Mauro? Que quando você está com fome, está cheia de fome, o primeiro que te oferece um pão, você chama de meu amor. A gente se rende diante da dificuldade com muita facilidade a qualquer oferta de ajuda. A gente não analisa. Sim. A gente não avalia. Se você está numa estrada que você não conhece, está de noite, o primeiro que chega, que manda tu virar à direita, tu vira, mesmo que a tua intuição é virar à esquerda. Porque a nossa fragilidade é tamanha que a gente aceita qualquer opinião. Aí João Evangelista coloca assim, na sua primeira epístola: não creais em todos os espíritos, vede antes se são de Deus. Então, como é que eu, que busco estudar o Evangelho, busco estudar as Escrituras, como é que eu vou aceitar qualquer opinião de qualquer espírito, Mauro? Não posso. Quer dizer, que se um espírito chegar perto de mim e dizer que é Chico Xavier, que é Bezerra de Menezes, eu nem presto atenção no que ele está falando, mas eu vou seguir ele porque falou que é? Não, não é assim. Isso aí é colocar a candeia embaixo do alqueire. Porque Jesus manda eu fazer a minha luz brilhar. Não é eu me beneficiar da tua luz, não. Ficar que nem a garotada fala, ficar na tua aba, não, entendeu? Esperando você fazer as coisas e eu me beneficiar disso, não. O mestre nos propõe uma ação individual. Eu é que tenho que fazer o meu progresso, a minha evolução, a minha iluminação. Eu tenho que fazer. Evidentemente que a gente conta com os amigos, tanto espirituais quanto que estão na matéria, sem dúvida alguma. A gente precisa contar com os amigos, mas não ficar na dependência que o amigo vai fazer por mim. Já pensou, Mauro? Você chega na casa espírita, aí começa a fazer a tua prece. Ah, doutor Bezerra, que eu estou passando por isso. Eu vou ter que fazer mais uma cirurgia, doutor Bezerra, eu não aguento mais. Você pode passar pela cirurgia no meu lugar, doutor Bezerra? Pode? Não.
Não pode. Doutor Bezerra vai falar assim, olha, Maura, minha filha, Jesus pediu para que a gente negue a si mesmo, tome a nossa cruz e sigamos ele. Tem uma passagem do mestre que eu gosto muito, muito, sabe? Jesus fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos... Aliviarei. Não, o espírito acha que Jesus tem que carregar ele no colo. Sabe? Jesus vai me botar no ombro e vai sair me carregando por aí. Não, não vai não, gente. A proposta dele é nos aliviar, para que, com o alívio das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós possamos caminhar na direção do nosso progresso espiritual, moral. Não é Jesus me carregar. Não é essa a proposta. Jesus não fala assim, não, Maura, no Evangelho. Não, olha só, a tua luz também é fraquinha, eu vou te dar a minha luz para você. Ele não fala isso. Quer ver uma outra passagem do Evangelho que a gente tem a tendência de entender indevidamente? Jesus fala assim, Maura, quando entrares numa casa, desejai a paz para aquela casa, não é? Sim. Não é assim? Aí eu chego na tua casa, eu falo assim, a paz de Deus esteja nessa casa. Não foi isso que Jesus falou, não. Jesus mandou desejar paz para a casa, porque se a tua casa for digna da paz, ela aí permanecerá. Se ela não for digna da paz, a paz voltará para mim. Mas qual paz que Jesus está falando? A de Deus ou a minha? É a minha. Eu é que tenho que ser instrumento da paz quando eu chego na tua casa. Se você está em discordância com alguma coisa dos teus familiares, eu tenho que promover a paz na tua casa. Não é? A paz de Deus é comum a todos. Deus não escolhe quem ele vai pacificar, quem ele ama. Não escolhe. Agora, eu é que tenho que ser portador da paz. E esse entendimento a gente demora muito a ter. Por quê? Porque a gente sempre acha que Jesus é que tem que fazer a nossa parte. Não é. Tem uma amiga, sabe, Maura, que ela é da igreja protestante, ela mora lá no Acre. Eu posso falar o nome dela, que é Simone, que ela não assiste a live mesmo, mas é um coração tão bom que dá até vergonha na gente. Ela falou assim uma vez para mim, para minha esposa, falou assim, olha, gente, Jesus não é garçom, não. Você pede uma Coca-Cola, ele traz, pede um sanduíche, ele traz, Jesus não é garçom, não. Eu achei tão bonita essa expressão dela, Sim. que às vezes eu acho que Jesus é nosso empregado. Sabe? E não é, né? Não, o mestre falou, fazer brilhar a vossa luz. Opa, é eu que tenho que fazer. A proposta é individual. Aí eu falo assim, Maura, mas não dá porque meu marido, a minha esposa, não me ajuda. Não, mas Jesus não falou que eles têm que ajudar, não. Falou que a proposta é individual. A Madre Teresa de Calcutá, eu gosto muito dos exemplos que ela vivenciou, sabe? Eu tenho muito, muito carinho por esse espírito, né? Ela fala assim, que ela estava dando banho no irmão ranceniano, e o repórter virou e falou assim, a senhora está querendo ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né, irmã? Ela, eu, meu filho, quero esse negócio, não. Não, a senhora está aqui no meio da rua, dando banho num leproso, a senhora está querendo aparecer. Ela falou assim, não, meu filho, eu já aprendi com o passar dos anos que, no fundo, é entre eu e Deus. Não é entre eu e esse irmão doente, entre eu e você, é entre eu e Deus. Então, quando a gente entender que as nossas atividades é uma ação que nós iremos prestar conta ao Pai, eu paro de me preocupar que você tem mais luz do que eu, que o outro tem mais luz do que eu não vou rir do outro que tem menos luz do que eu. Sabe? É uma sabedoria e tanto, né? Muito grande. Muito grande. Evaldo, no 7º parágrafo, nessa parte do Evangelho, então, fala que o Espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidão de pontos, né, obscuros. Você pode explicar para a gente Uma da proposta do Consolador Prometido, que Jesus fala isso para a gente, lá no Evangelho de João, no final já da trajetória física de Jesus após a ceia, né?
que Jesus fala, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, que irá lembrar o que eu tenho dito e retirar o véu de tantas coisas que estão obscuras. Com todo o respeito que nós devemos ter a todos os conceitos religiosos, todos, sem exceção, o respeito e o carinho que a gente tem que ter, mas o único que consegue tirar muitos véus das palavras de Jesus é a doutrina espírita. E não é privilégio, não, Maura. É uma coisa que me deixa um pouco boca aberta, quando eu estou numa casa espírita e alguém fala assim, nós somos privilegiados. Como assim, cara pálida? Todo privilégio é uma preferência, toda preferência é contrária à lei de Deus. Que Deus não tem privilégio, espírito privilegiado, espíritos especiais, Deus não tem. Deus nos ama igualmente e intensamente. Emmanuel fala para a gente que Deus ama do anjo ao verme, que o anjo cuida, na mesma intensidade. Sabe? Então, quando a doutrina espírita veio com a finalidade de tirar o véu da letra, das palavras de Jesus, é a doutrina que mais se aproxima do evangelho redivivo, do evangelho lá do início, sabe? Você vê o seguinte, Maura, vamos dizer que a gente vai estar variando da cabeça e nós dois firmamos de abrir um centro espírita, tá? Aí chega lá, abrimos o centro, aí de repente nós dois nos desentendemos em qualquer ponto. Aí você fica no centro espírita, eu vou e abro outro centro espírita. Eu não abro o centro espírita do Evaldo. Eu abro o centro espírita da doutrina espírita. Por quê? Porque o nosso objetivo é convergir para os ensinamentos do mestre e não para os nossos ensinamentos. E a doutrina espírita veio trazer essa amplitude de entendimento quando Kardec nos apresenta a universalidade do ensino dos espíritos. O primeiro livro editado por Kardec, codificado por Kardec, é o livro dos espíritos, e não o livro dos espíritas. Se fosse o livro dos espíritas, estava uma confusão danada. Até hoje, Kardec estava escrevendo ele. Era livro dos espíritos. Por quê? Porque Leon Denis fala para a gente, se eu não me engano, é no livro Não Invisível, não tenho certeza. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Ele fala assim para a gente, Moisés foi a porta, Jesus o caminho e o Espiritismo a chave. Por quê? Só através da doutrina espírita que nós conseguimos compreender muitos ensinos do Mestre, mas muitos ensinos de Jesus. Jesus fala assim, Maura, falamos desse assunto recentemente, né? Deixai os mortos e o cuidado de enterrar seus mortos. Sabe? Antes da doutrina espírita, o entendimento que se tinha é que você deveria perder todo o compromisso de filho ou de mãe mediante o desencarne de um familiar. O entendimento era esse. E com a doutrina espírita, o que nós aprendemos com a doutrina, com Kardec? Isso está no capítulo 23, né? Antes desse que a gente está falando, né? Que é a estranha moral. O que Kardec ensina para a gente? Que aqueles de nós que damos mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais, nós morremos para a vida espiritual. Nós morremos. E vamos nos associar com aqueles outros que pensam igual a gente. Nós vemos nas obras de André Luiz quantos espíritos estão nos postos de socorro da espiritualidade em condições de mumificação. Por quê? Porque só acreditavam na vida material. Não aceitavam que existia vida após a morte. E quem é que traz não a informação? Porque Jesus já tinha falado para a gente que a morte não existe. Não é? Moisés já tinha falado para a gente que a morte não existe. Aí a doutrina espírita vem explicar para a gente por que a morte não existe.
Por que não existe a ideia de finitude? Todas essas informações, Maura, é a doutrina espírita que vem trazer para a gente, não, esclarecer a gente. Que é a doutrina espírita, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Maura. Não vim destruir a lei. Qual a finalidade de Kardec colocar essa afirmação do Cristo como primeiro capítulo do livro que trata da moral da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita é uma doutrina composta de ciência, filosofia e conduta moral cristã. Não é religião, não. Não é religião, não. É conduta moral cristã, que é a moral do Cristo que nós temos que utilizar para o nosso progresso, para a nossa evolução. E as pessoas ficam brigando por centro espírita. O meu centro espírita é melhor do que o teu. O meu é mais forte do que o teu. Mostrando que não entende qual é a mensagem do mestre, qual é a mensagem da doutrina espírita. Então, o espiritismo tem essa responsabilidade. Mas Leon Denis também fala para a gente uma coisa interessante, Maura. Leon Denis fala assim, a doutrina espírita é inatacável. Inatacável. Agora, o espiritismo vai ser aquilo que eu fizer dele. Entendeu? Olha só, a mudança de entendimento de Leon Denis, que é o filósofo do espiritismo, né? Não importa o que o Evaldo pensa ou faz. O que importa é o quanto que eu sigo os ensinamentos contidos na doutrina espírita. Qual é a base do ensinamento da doutrina espírita? A moral do Cristo. Aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Na introdução, quando Kardec coloca os objetivos dessa obra. Vou ler só o início, tá, Maurinha? Só o início. À vontade. Assim, podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, diz Kardec, têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. É isso que Leon Denis fala para a gente, que a doutrina espírita ela conserva inatacável a moral do Cristo. Qual é a moral do Cristo? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Maura, se eu sou espírita e não me esforço em seguir esses 2 ensinamentos do mestre, eu sou tudo menos espírita. Entende? Então, essa finalidade que Kardec coloca aqui no item 7, né, que o Espiritismo projeta a luz sobre a imensidade de pontos obscuros, é que, primeiro, Kardec fala assim, gente, olha só, Jesus falou com Moisés e com Elias, os 2 já tinham desencarnado há muitos séculos. E Jesus falou com os 2 no Tabor. O que Jesus estava falando para a gente? Que a comunicação com o plano espiritual é fato, não tem nada errado nisso, não. Sabe, você não precisa, Maura. Tem um palestrante aí de Belo Horizonte, Emerson Pedersoli. Eu gosto muito Eu já dele. vi falar. Ele faz um trabalho muito bonito aí, que é muito semelhante ao trabalho que tem aqui no Rio, que cuida de crianças com grandes deformidades físicas, sabe? O Emerson Pedersoli fala que quando você está na fila do mercado, sabe, Mauro? Você está lá na fila do caixa, né? Aí lá na frente, na segunda pessoa do caixa, você vê um outro espírita. Aí você lá de trás fala assim, e aí, fulano, tudo bem? Aí lá da frente responde, tudo bem, irmão. Vai lá hoje? Aí o outro fala assim, vou, hoje tem. Quem está na fila não sabe do que você está falando, né? É claro. Você vê 2 irmãos protestantes, um na primeira, chegando no caixa, o outro lá na última. Lá de trás fala assim, Pai do Senhor, irmão, vai no culto hoje? Vou com as graças de Deus. Se identificam no meio da sociedade sem trauma nenhum.
o espírita tem vergonha. Sim. Eu estou falando, sabe por quê, Maura? Quando eu era jovem, esfriava um pouquinho. Carioca, quando bate 20 graus, já está tremendo de frio, né? Essa história de que frio não combina aqui com o Rio de Janeiro, não. Aí eu ia para casa espírita, então às vezes eu ia de camisa social, estava mais para ficar mais quentinho, né? Aí eu pegava o livro dos espíritos, botava embaixo do braço, ele atrás, algumas edições, é uma capa preta, sabe? Botava embaixo do braço, no ponto do ônibus, esperando o ônibus, passava um irmão, Pai do Senhor, irmão. Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Que achava, via capa preta, e eu de bolsa, eu achava que eu era protestante também, sabe? Aí eu passei, mas eu tinha vergonha, Maura, de botar a capa do Livro dos Espíritos para frente, sabe? Tinha vergonha. Aí eu botava só a parte de trás, porque aí confundia com a Bíblia, ninguém ficava olhando para a minha cara, né? Até que eu entendi que eu estava agindo de hipocrisia, sabe? Que a doutrina não me pede que eu saia alardeando por aí o meu entendimento sobre a doutrina espírita. Ela não pede isso. Ela pede que eu exerça o que o Evangelho me propõe. Então, o espiritismo ela tem essa finalidade, sabe por quê? Porque a doutrina espírita, Maura, tira a minha máscara, sabe? Tira a minha máscara. Se eu, dentro da casa espírita, eu procuro ser atencioso, amoroso, cordato, eu tenho que ser dentro da minha casa também assim, na mesma intensidade. Porque se eu não for, eu estou sendo hipócrita. É por isso que Jesus fala. Raça adúltera, hipócrita, até quando vos suportarei? O mestre fala isso. Por quê? Porque nós queremos viver de acordo com a circunstância e de acordo com os momentos. Ou seja, nós queremos agradar o povo, mas esquecemos que temos que agradar a Jesus, né? Evaldo, e nós temos também nesse capítulo uma frase que eu acho muito interessante, sabe? Que fala, não são os que gozam saúde que precisam de médico? Explique isso para mim, eu não entendi muito bem. Maura. Gente, olha só, quem não conhece a Maura, tem um ditado lá em Minas que fala assim, quem não te conhece, que te compre. Entendeu? Mas eu não sei, eu estou querendo aprender com você. Lembra disso, né, Julinha? É um ditado muito conhecido nosso. Mas o que é quando... Repete a pergunta, então, vamos lá. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico? Maura, olha só. Aqui na nossa casa, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um trabalho, todo primeiro e terceiro domingo, com o Dr. Erma. Não sei se você conhece o trabalho de Dr. Erma, que é um trabalho de tratamento espiritual, tá? Onde ele busca, através do trabalho que é executado na casa espírita, o equilíbrio perispiritual. Ele não cuida do corpo, não tem corte, não tem nada disso, não. Então, é um tratamento puramente espiritual. E uma vez, um irmão perguntou ao doutor Erma, após o tratamento, falou assim, doutor Erma, qual o diagnóstico? Qual o meu diagnóstico? Aí o doutor Erma falou assim, segundo nosso Senhor Jesus Cristo nos fala, todos nós na Terra somos doentes. Então, o diagnóstico é o mesmo para todos, falta evangelho na nossa vida. Eu achei muito bonita essa resposta dele. Por quê? Porque, à luz do evangelho, Maura, todos nós temos uma carência absurda de saúde espiritual. Sabe? Uma carência absurda. Quanto mais eu me julgo são ou curado, mais eu me comprometo moralmente com aquilo que o Evangelho me propõe. Porque nós devemos procurar a cura não do corpo, que é perecível. Caso o pessoal não saiba, se não sabe, eu vou dar uma resposta, fazer uma afirmação agora em primeira mão, tá bom, Maura? Tá. Tu segura a onda aí do pessoal. Caso não saiba, todos nós teremos que desencarnar. Então, não é a busca do corpo físico que a gente deve procurar. Jesus nos propõe nessa afirmação
o tratamento das minhas mazelas morais e espirituais. Caso ainda o pessoal também não saiba, aonde nós guardamos o ódio, o ressentimento, o rancor, a raiva, é tudo na alma, não é no corpo, não. Então, quem é que fica doente? É a alma. Porque André Luiz fala para a gente, né, relembrando as palavras de Henrique de Luna, no livro Nosso Lar, que não existe doenças, existem doentes. Que nós temos as nossas mazelas espirituais que transferimos para o corpo. Doutor Bezerra fala, através da psicografia de Valdo Pereira Franco, ele fala que o corpo é o mata-borrão da alma, do espírito. As nossas mazelas nós transferimos para o corpo, para que possamos nos sentir saudáveis lá no futuro, no plano espiritual. E você sabe de uma coisa, Mauro? Você sabe que o Chico é o mentor da nossa casa aqui, né, em Jacarepaguá. E a gente tem muitas histórias dele, né, porque são exemplos que ele nos deixou que a gente pode seguir. Chico estava muito doente, deitado lá na caminha dele, aquela caminha simples, né, lá em Uberaba, e ele ficava, quando ele estava com muita dor, ele se encolhia todo. E aí Emmanuel apareceu para ele e falou assim: o que é, Chico? Ele falou assim: senhor Emmanuel, o senhor ajuda tanta gente, doutor Bezerra ajuda tanta gente, o senhor não consegue um remedinho para me curar, não? Porque tá doendo muito. Aí sabe o que Emmanuel respondeu para Chico? Não, Chico, não. nós estamos preocupados em te tratar. A cura é para o futuro. Entende? Então, por quê? Porque Jesus falou que só o fato da gente reencarnar aqui na Terra já demonstra a nossa doença moral, Maura. Não é doença física, não. Sabe? Não quer dizer que a doença física ela não traga desconforto para a gente. É claro que traz. É claro que traz. Mas a gente tem que se preocupar com aquelas doenças que nós vamos levar para o plano espiritual, que é o ressentimento, a mágoa, o rancor, o ódio, sabe? Isso são verdadeiras doenças graves para o espírito. Graves para o espírito. Nós aqui estamos na matéria, eu até brinquei no outro dia, lembrando de você, sabe? Que um amigo falou assim: poxa, eu já fiz 4 cirurgias. Ah, não aguento mais não. Eu falei: rapaz, vou mandar você lá para Coronel Fabriciano. Maura já fez 11. Aí ele falou assim: caramba, sério? Eu falei: sério. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo é a gente cuidar de nós espíritos através do Evangelho de Jesus. O mestre fala assim para a gente: Maura, é preferível você ter o olho, arrancar, se o teu olho é motivo de escândalo, arrancar e jogar ele fora. Que é melhor que chegue na vida sem um olho do que ir para o inferno com 2 olhos. Com certeza. Aí eu tenho uma dor de cabeça ou uma hérnia de disco, eu quero que Jesus tire. Aí o bobo aqui não entende que isso é doença do corpo físico. Que quando eu desencarnar, eu não vou ter mais hérnia de disco. Sabe? O Chico estava dando uma manifestação, Maura, e uma pessoa, um médium, uma vidência muito apurada, né? Virou para ele e falou assim: por que o senhor não está de óculos? Aí ele falou assim: minha filha não tem nem mais olho, quanto mais óculos. Por quê? Porque o espírito não tem essas necessidades do corpo físico como nós temos agora que estamos encarnados. Então, Jesus fala para a gente que não são os que gostam de saúde que precisam de médico. É por quê? Porque, primeiro, princípio Hipócrates, né, que é o pai da medicina. Você sabe quando chegava alguém lá na Grécia Antiga, né, com Hipócrates, levando: eu queria que o senhor tratasse dele, que ele está doente. Aí sabe o que Hipócrates perguntava? Primeiro, eu preciso saber se ele quer ficar curado. Porque não adianta eu dar um remédio para alguém
que vai ajudar, se a pessoa não quiser a cura. Sabe? E Jesus fala isso para a gente, que interessante, né, Maura? Jesus fala tudo, né? Jesus falou assim, ó, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre. Constrói a casa sobre a rocha. Vem as ventanias, a casa resiste. Agora, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e não as segue. Constrói a casa sobre a areia. Na primeira tempestade da vida, a casa só sobra, a casa cai. É a gente, sabe? É a gente. A gente está rindo, feliz da vida. Primeiro problema que surge na vida da gente, a gente se joga em cima de uma cama e não quer mais levantar. Sabe? Por quê? Porque a gente não absorve os ensinamentos do mestre para a nossa jornada, então a gente vai continuar doente. Não é que Jesus não pode nos curar, não. Ele pode. Ele pode nos curar. Mas Jesus quer que eu me trate. Sabe, irmão? À luz do seu evangelho. Teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2 por conta dele. Ah, Maura, se você me chama para ir a algum lugar se eu não estou afim, falou não, quem quer ir é você. Aí depois eu não sei o que eu faço com o ensinamento de Jesus. Então, essa doença que o mestre fala não é doença do corpo. Não é doença do corpo, é a doença moral, que é a doença do espírito. Essa, Maura, não está o remédio no balcão da farmácia, não. Está no Evangelho. Sabe? O nosso remédio está no Evangelho. E esse livrinho... Tem uma parte aqui que você pulou, mas estão mandando eu voltar, que é o item 8. Você falou do item 11. Agora tem o item 8. Você pode ler o título aí para mim? Do item 8? Do capítulo 24. É verdade, Ju. A gente não está aqui a passeio, não. Muito menos de férias, né? A gente está aqui porque tem um propósito maior para a gente mesmo. Achou aí? Não, no meu evangelho, que acho que é aquele antigo ainda, tem o 7, depois já vai para o... tá. Não vai te ser como os gentios. Isso. Isso daí é uma coisa difícil de entender. Eu vou ler aqui o que está anotado em Mateus, no capítulo 10, versículos 5 a 7. Jesus enviou seus 12 discípulos, apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. É encrencada isso daí, não é, mano? É encrencado. Como é que a gente vai seguir esse ensinamento de Jesus aí? O que Jesus está propondo para a gente? Maura, você está em Coronel Fabriciano. Você sai da sua casa, vai para a porta da igreja católica e começa lá a querer falar da doutrina espírita para os católicos. Você está certa? Claro que não. Devemos respeitar, né? Ninguém ouviu você. Aí você... Bom, então tá. Aí vai para uma igreja protestante e começa a falar para eles que não tem Espírito Santo, que tudo é manifestação da espiritualidade superior. Você vai estar certa? Aí você para pensar e fala assim, não estão querendo me dar atenção, não. Aí você tem um filho que cresceu dentro da casa espírita e chegou, rapaz, ele não quer ir mais. É para esse que Jesus está falando para você falar. Mas não é falar de ficar repetindo na cabeça do filho, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Não, não é isso, não. O que Jesus está falando é o seguinte, muda o teu comportamento para que, pelos exemplos, os filhos da casa de Israel, que é aqueles que já estão dentro do teu grupo familiar, na prática da doutrina espírita, e por motivos variados eles se distanciam, é pelo teu exemplo que eles vão voltar. Porque se você for nos gentios ou nos samaritanos, que eram antagônicos ao cristianismo, à época do mestre, você não ia ser ouvida.
Você não ia ser ouvida. Paulo de Tarso era o responsável para levar o evangelho para os gentios. Não era? Não foi ele que teve essa tarefa? Mas ele foi preparado para isso. Jesus fala para Ananias, ele é o vaso escolhido, sabe? Ele é o vaso escolhido. Então, nós temos que entender que a nossa proposta, ou seja, a proposta da doutrina espírita é acolher a todos, mas não se impor a ninguém. A doutrina espírita não tem objetivo, Kardec fala isso para a gente num livrinho chamado Viagem Espírita de 1862. Ele fala assim, não temos a pretensão de angariar prosélitos, ou seja, a doutrina espírita não quer criar seguidores. Ela não quer. Ela quer o seguinte, que você entenda os postulados da doutrina espírita, baseado no Evangelho de Jesus, e os pratique. Agora, se vai ser dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Protestante, dentro do budismo, do taoísmo, da Umbanda, do Candomblé, não importa. Não importa. Mas que você passe a vivenciar os ensinos. É isso que Jesus fala para a gente nesse item 7, nesse item 8 aqui, que eu acho ele de tão importância e é, muitas das vezes, pouco explorado nas reuniões espíritas, sabe? É muito pouco explorado. Pelo menos acho que eu participo, né? Mas é muito pouco explorado. Então, a proposta do Evangelho é que a gente, primeiro, tome o remédio. Poxa, é amargo pra caramba, mas vai fazer bem. Agora, não é eu passar o remédio para o outro, esperando eu ficar bem, o outro tomando o remédio, não vai acontecer. Com certeza. Eu acho interessante, Evaldo, que eu aprendi lá quando eu era bem pequena. Aliás, pequena eu sou até hoje. Pois é. Não cresci. Não, né? Mas quando eu era criança, eu sempre respeitei que cada um tivesse a religião que ele bem entendesse. Sim. Então, eu nunca me impus a ninguém, porque toda a vida eu tive esse... Eu falo que eu nasci numa família sem religião, mas eu sempre tive a minha parte. Uhum. E aqui em casa, meu marido é católico, praticante, e eu sou espírita. E cada um respeita a fé do outro. É lógico. Isso, verdade. E o certo é isso. Ô, Mauro, meu irmão que me levou para a doutrina espírita, né? Eu, jovem ainda, na adolescência, a Maristela está chegando aí. Maristela também é uma grande amiga lá da cidade de Maricá, né? Lá do Centro Espírita Átmos, sabe? Uma ambiência muito gostosa, muito, muito bonita lá. Átmos é um benfeitor que nos abraça e você fica querendo mais abraço dele, sabe? Então, e a Juliana, também lá do Centro Espírita Átmos, né? Que é minha filha do coração, já passou a mensagem aí. Mas, Maura, o meu irmão me levou para a doutrina espírita, eu tinha 16 para 17 anos. E hoje esse irmão meu, ele é pastor da Igreja Batista, sabe? E na minha família, entre meus irmãos, só eu continuei na doutrina espírita. Mas transito. Eu tenho vários sobrinhos, tios evangélicos, entendeu? E graças a Deus que eles estão. Eu tenho 4 netos, tá, Maura? 2 netos meus são evangélicos, graças a Deus. Mas pelo menos estão dentro do Evangelho de Jesus, aprendendo a como se comportar na sociedade. É isso que nós devemos nos preocupar. Eu gostei da afirmação do Dalai Lama, lá na ONU, isso na década no início dos anos 2000, que perguntou a ele, o repórter perguntou a ele, uma pergunta capciosa, né? Qual a melhor religião? Aí o Dalai Lama respondeu assim, aquela que faz o homem um ser melhor. Sabe? Essa resposta é tão bonita e tão profunda, digna de um espírito do patamar de equilíbrio dele, sabe? Porque é isso que a gente deve
Se preocupar é ser melhor. O Chico tem uma frase que é muito divulgada, né, no meio espírita. Chico fala para a gente, né? Ao outro dou direito de ser como bem entende. Quanto a mim, tenho a obrigação de ser melhor a cada dia. Né? Evaldo, explica para mim essa coragem da fé. O que quer dizer? Eu tenho que aprender muito. Para ter fé tem que ter coragem mesmo, sabe, irmão? Porque a coragem da fé, eu vou ler aqui só o trecho aqui do item 13, né, que está em Mateus, que Jesus fala assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Evidentemente que é figura de linguagem. É figura de linguagem que Jesus nos propõe. Porque o que é a gente confessar-se a Jesus no meio que a gente vive? Não é palavra, Mauro. Não é palavra. Levanta a mão quem é cristão. Aí todo mundo levanta a mão. Levanta a mão quem pratica os ensinos do Evangelho de Jesus. Aí todo mundo baixa a mão. Porque a forma que eu tenho de dizer... Emmanuel fala isso para a gente, né? Ser cristão é andar com Cristo. Sabe? E para você andar com Jesus, tem que ter coragem, Mauro. Sabe? Tem que ter coragem. Você está lá num churrasco de fim de semana, né? E sábado à noite, um churrascão, a família toda reunida. Domingo de manhã você tem atividade na Casa Espírita. Aí um calor danado, um calor aqui do Rio de Janeiro de 40 graus. Aí vem um sobrinho, um amigo, um familiar. Mauro, o copinho aqui de cerveja está estupidamente gelada. E você olha e fala assim, poxa, valeu, obrigadão, mas hoje eu não quero, não. Sabe? É você abrir mão de certos prazeres que a vida te oferece, mas que não estão condizentes com aquilo que o Evangelho te convida a fazer. Sabe? É ter coerência, Maura. Não é dizer que você tem fé dentro da casa espírita, não, Mauro, que ali é o lugar mais fácil que tem de ter fé. Sabe? Ali é o lugar mais fácil. É você enfrentar o que a vida te coloca em prova. Sabe? É te colocar em prova do que a vida vai te colocar. É você sair dali, não é assim, não é você recusar o copo geladinho de cerveja e ir para casa chorando. Poxa, bem que eu queria tomar aquele copinho de cerveja, tá vendo? Mas amanhã eu tenho tarefa, eu não posso tomar. Não é você ir resmungando, não, sabe? Porque aí você não está sendo coerente com a proposta do Evangelho. É quando alguém chega perto de você e te fala um monte de arbitrariedade, tá? E você consegue, com serenidade, você falar assim, meu irmão, muito obrigado pelo que você me falou. Vamos em paz. Para fazer isso tem que ter coragem, irmão. Sabe? Para fazer isso tem que ter coragem. Porque, senão, é mais fácil a gente revidar. Uma vez, um amigo espiritual me falou uma frase que marcou muito para mim. Eu tinha tido lá uma discussão na casa espírita, sabe, irmão? E quando eu saí, eu ainda estava com a cabeça igual um vulcão, né? Saindo lava para tudo quanto é lado, né? E aí o amigo espiritual falou assim, o Evangelho nos propõe agir no bem e não reagir ao bem. Sabe? E para agir no bem, você tem que ter coragem. Porque fé, Maura, não é crença, não. Tá? Crença é acreditar. Fé vem de fidelidade, ser fiel àquilo que você tem fé. É ter confiança de que você, mesmo diante das dificuldades que a vida te apresentar, você sabe que você tem um Deus que te ama. Um Jesus que vela por você. Então, aí a coragem da fé, como Jesus coloca aqui, é a tua ação diante da adversidade que você vai enfrentar. Porque é muito fácil, tem até um ditado, né, muito conhecido, que diz assim, barriga cheia, goiaba tem bicho. Sabe?
Quando você não tem problema nenhum na tua vida, sabe? A família está toda organizada, tudo correndo dentro daquele normalidade que a gente estabelece, dizer que tem fé é fácil. Mas quando você vê um filho doente, vê um irmão entrando em dificuldade, vê um pai e uma mãe que estão se perdendo nas suas percepções, e você manter a fé, é preciso ter coragem. A gente vem um exemplo para a gente, né, da irmã Maria de Cusa, né? Ela amarrada no poste, ao lado do filho, e o carrasco pronto para acender a fogueira lá para ela ser queimada viva. Aí ele fala assim para ela: você é boba, mulher? Abdica desse teu Jesus aí, que eu tiro você agora, você e teu filho. Aí o filho falou assim: mãe, é a nossa chance, mãe. Abdica desse Jesus, mãe. Ela falou: não posso, meu filho. Não posso. Jesus é o bem mais precioso que eu tenho no meu coração. E abdicar dele é como tirar meu coração fora. Eu não posso. Aí o carrasco fala assim, é Joana de Cusa, né? Obrigado. Aí o carrasco falou assim: esse teu Jesus só te ensinou a ser covarde? Ela falou assim: não, meu filho, ele também me ensinou a te amar. Tem que ter coragem, Mauro. Sabe? Tem que ter coragem. Quantas vezes a gente já passou da fase de ter filho pequenininho, né, bebezinho, hoje está na fase de neto, né, bisneto, mas quando os filhos da gente estavam pequenos, que queimava de febre, sabe? Quantas vezes a gente pediu a Deus para tirar aquela febre da criança e botar na gente? Conseguia? Não. Não conseguia. E a gente tinha que ter coragem para manter a fé acesa mesmo diante das dificuldades. Então tem que ter coragem. Senão, se você não tiver essa coragem, você não se confessa cristã. Sabe? E Emmanuel fala para a gente que todo cristão sabe que no final da sua estrada tem uma cruz. Se você não tiver coragem, como é que você vai enfrentar isso? Sabe? Como é que vai enfrentar isso? Então, coragem da fé é um ponto que Jesus coloca como sendo o exemplo das minhas atitudes, Mauro. Não é que Jesus quer que eu vá para a praça gritar para todo mundo que Jesus é o Senhor, é o Rei, é o sol de nossas almas. Não, Jesus não está falando isso, não. Jesus está falando quando você deita na cama depois de você ter sido agredida, ofendida, por alguém que você não esperava aquela ação, é você deitar a tua cabeça no travesseiro e você sozinha fazer uma prece pelo irmão que te ofendeu. Pedir a Jesus que tenha misericórdia de você e dele. Sabe? É preciso ter coragem. É preciso. Muita, né, Evan? É preciso. Muita coragem. Muita coragem. Você eu acredito, Maura, que mais uns 2 sistemas solares eu começo a entrar nesse sistema de coragem da fé. Eu já não falo mais da outra existência, não, está muito perto. Eu falo do outro sistema solar. Você fala do outro, eu espero mais 4, 5 para frente. Já desistiu de me querer reencarnar, né? Porque, gente, deixa eu falar para vocês que não conhecem a Maura. A Maura dizia que quando ela voltar para a espiritualidade, ela não quer reencarnar mais. Aí eu tive que falar para ela que não vai ser assim. Não vai ser assim. Como o Chico falava, sabe, Maura? O Chico falava para a gente que determinados espíritos, o tamanho de necessidade é tanta que é igual cachorrinho, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Porque a gente tem que progredir, mulher. Não dá para ficar lá na rede, não. Ah, não, eu vou trabalhar lá. Vai nada. Se a gente já não trabalha muito aqui, não é lá que vai trabalhar. É o meu caso, né, Valdo? Todos nós, né? Todos nós. Mas aí você falou também que da coragem, da fé, que aí a gente tem uma cruz. Você quer explicar para mim como é que é esse negócio de eu carregar minha cruz? Eu não entendi ainda. Que cruz é essa
essa que eu tenho que carregar. Olha só, cada um tem um ditado popular que fala que cada um tem a cruz que merece. Né? E Sim, algumas fases da minha vida eu achei que a cruz do outro era de isopor. A minha não, a minha era de madeira. Porque a cruz que Jesus se coloca aqui, para a gente entender, Maura, Jesus tem um momento que ele fala assim, no final já da ceia, ele fala assim: está próximo o meu batismo, e eu anseio que esse momento chegue. Sabe o que era o batismo, Maura, de Jesus? A cruz, a crucificação. Era o auge dos ensinamentos do Mestre. Porque a cruz simboliza tudo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, mas não quero. Sabe? As dificuldades que surgem na minha vida como um ensinamento para. Porque os assuntos se interligam, Maura. Os assuntos sim, se interligam. Carregar a cruz está associado intimamente com a coragem da fé. Que muitas das vezes a pessoa fala assim, Maura, olha, o meu marido é uma cruz na minha vida, que eu tenho que levar até o final. É a maior mentira do mundo, sabe? Porque Jesus não veio com o propósito do sofrimento. Não veio. Jesus veio com o propósito da misericórdia. Ele fala: eu não quero sofrimento, eu quero misericórdia. A questão de nós carregarmos as nossas cruzes é Jesus falando assim: meu filho, está doendo, mas confia que eu estou do teu lado. Ele prometeu nos aliviar, se formos para ele. Mas a cruz, para alguns, Maura, é o trabalho. Que a pessoa já sai de casa mal-humorada, chega no trabalho aborrecida, não rende e depois ainda acha que tem direito a aumento de salário. Sabe? Quando fala em carregar a cruz, é você sair de casa feliz porque você tem um emprego. Chegar no emprego, agradecer a Deus que o patrão te contratou e dar o teu melhor na tarefa que você se comprometeu a realizar. Dar o teu melhor. Então, carregar a cruz não é carregar a cruz com lamúria, não, mal. Ai, que essa cruz está pesada pra caramba. Ah, não aguento mais fulano, é uma cruz da minha vida. Não, você que é na dele. Porque se ele não tem o conhecimento que você que está sendo um peso na vida do outro. Sabe? A proposta de Jesus é no sentido de que você tem que ter, Maura, dois atributos que eu ainda não tenho, mas eu estou perseguindo eles. Dois: obediência e resignação. opa, me fala onde você está perseguindo que eu vou junto. Tá? Obediência e resignação. Por quê? Porque a obediência, Jesus ensina para a gente tudo que a gente precisa, Maura. Jesus estava lá no Getsemane, né? Ele, aí o Lucas relata assim: e na sua agonia ele orou, sabe? Jesus caiu de joelho e orou ao Pai. Aí Jesus fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Dando direito a todos nós de pedirmos a mesma coisa. Tá? Diante de uma prova muito difícil, nós temos o direito de pedir a Deus que aquela prova seja adiada. Não tem nada de errado isso. Mas Jesus complica a vida do Evaldo, porque Jesus fala assim a seguir: mas para isso eu vim. Sabe? É a obediência. É a obediência. Por quê? Porque ninguém, não em relação a Jesus, mas nenhum de nós reencarnamos sem planejamento, Mauro. Não tem reencarnação por acaso, sabe? Do nada eu reencarnei, não existe isso. Todas as nossas reencarnações, elas obedecem a um planejamento feito pelas esferas superiores. Então, quando Jesus fala assim, para isso eu vim, Jesus está falando para o Evaldo: você assinou um contrato antes da presente existência para passar por diversas situações. Planejamento não é destino, tá, Maura? Que não tem destino, não. Não tem fatalismo, não. Não existe o fatalismo, não. Kardec pergunta
Se eu não me engano, é na 851. Se existe o fatalismo, o determinismo. E os benfeitores falam assim: em relação à vida física, o nascer e morrer. Se você nasceu, tem que desencarnar. Então, isso realmente é um fatalismo. Agora, em relação à vida moral, não tem fatalismo, não tem determinismo. Por quê? Porque eu faço de acordo com a minha vontade. Sofro as consequências, mas é de acordo com a minha vontade. Então, quando Jesus fala, para isso eu vim, é obediência total à vontade de Deus. Aí Jesus depois vem com outra coisa que a gente não sabe muito bem que é a tal da resignação. Que se cumpre em mim a tua vontade e não a minha. Sabe? Quando a gente falar isso para Jesus do fundo do coração, Maura, aí a gente está entrando num processo de resignação. E a resignação, Maura, não é você, eu estou sofrendo, mas eu aceito o sofrimento e não levanto da cama. Não. Resignação é ativa. É você saber que, mesmo diante das dificuldades que você está enfrentando, o relógio não para. Você tem que produzir. Sabe? Chico estava sentindo dores absurdas do nervo ciático e do glaucoma. Domingo de manhã. Ele deitado na cama chorando de dor. E aí Emmanuel aparece para ele e fala assim, o que você está fazendo? Mas você não está vendo que eu estou sofrendo, estou cheio de dor? Estou vendo, Chico. Mas não é só você, não. Levanta daí, vamos lá para a comunidade do Pássaro Preto, que tem muita gente lá precisando de uma palavra amiga. Aí o Chico, todo domingo, passou a ir para a comunidade do Pássaro Preto. E aí ele esquecia da dor dele, do sofrimento dele, porque ele estava preocupado de amparar o outro. Isso é resignação, Mauro. Sabe? Sim. Isso é resignação. Então, enquanto a gente não entender que, se não formos obedientes e não formos resignados, nós estamos nos distanciando do mestre e não caminhando na sua direção. O Evaldo, Maristela postou aqui, muito importante essa visão, Evaldo. É verdade, Maristela, porque a gente tem ainda uma visão um pouco romanceada, sabe, da doutrina espírita. Primeiro, que o espírita ele começa achando que ele não tem dívida espiritual nenhuma, que ele é um espírito iluminado, superior, veio à Terra porque erraram no planejamento. Não era para ele reencarnar aqui, era para reencarnar lá em Saturno. Mas aí a cegonha virou para a direita, em vez para a esquerda, ele reencarnou aqui na Terra. O espírita começa com esse pensamento. À medida que ele vai estudando a doutrina, lendo as obras do senhor Allan Kardec, estudando o Evangelho de Jesus, ele começa a achar que ele não é tão bom assim. Alguns pontos ele precisa melhorar. E aí, quando chega na nossa faixa de idade assim, Mauro, a gente tem certeza que a gente não é espírito superior, que a gente é espírito inferior e que tem mas muita coisa para mudar. Para melhorar. E a doutrina, ela não vai passar o óleo de peroba na cara de pau da gente, não. Sabe? A doutrina ela vai raspar a cera que a gente quer cobrir a nossa realidade para mostrar quem nós somos. E enquanto a gente não tiver essa visão do que representa a fé, a caridade, a esperança, a gente vai ter dificuldade. Vamos ter dificuldade. Porque a gente acha que não engana os outros, sabe, Mauro? Com certeza. Você lembra, Mauro, quando a gente era da Igreja Católica, na outra existência, né? Eu, padre, você, freira, que a gente ia lá, fazia aquele ritual todinho, saía de lá achando que a gente era espírito puro. Aí a gente tem que reencarnar no espiritismo para poder saber qual é a verdade. Para aprender, né? Aprender. Com certeza. O Evaldo, você falou uma coisa muito certa, sabe? Porque na terça e na quinta, você sabe que a gente faz um trabalho. E é justamente os dias que a minha fibromialgia aumenta, meu amigo, que é difícil até caminhar. Mas outro dia meu marido assim, Mauro, você não acha melhor você moderar um pouquinho, não, ir mais devagar? Porque eu falei, não, porque na hora que eu estou lá mexendo, fazendo meu trabalho lá, eu esqueço da minha dor, eu nem lembro. É verdade.
É Eu nem verdade. lembro, mas é É verdade. interessante isso. Sabe por quê, Maura? Porque quem trabalha no bem não tem tempo de sentir dor. Tem não. O meu pai falava uma coisa, eu era jovenzinho, meu pai falou assim para mim uma vez: meu filho, a vida só é dura para quem quer moleza. Sabe? E não é que o velho estava com razão? Porque É. todas as vezes que eu quis ficar deitado na rede me balançando, a coisa desengolava de um jeito, sabe? Os problemas surgiam de tamanha monta que eu não sabia por onde começar. Então, quando você começa a se dedicar na tarefa do bem, não que os problemas deixem de existir, mas o nosso olhar muda, Costuma sabe? até aumentar, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque assim, Maura, a lei não cobra de quem não tem para dar, para pagar, sabe? Emmanuel fala para gente, assim, Maura, quando o cristão tem que enfrentar a lei de causa e efeito nas propostas de ressarcimento do passado delituoso, e a lei de causa e efeito encontra o cristão num trabalho ativo no bem, manda a misericórdia que a proposta seja adiada. Olha que bonito. Olha que bonito. Trabalhar no bem, Maura, é uma atitude de inteligência, não é de religião, não. Sim. Não te compreende errado. Trabalhar no bem, à luz do Evangelho de Jesus, é ato de inteligência, sabe? Porque enquanto eu estou preocupado em trabalhar no bem, eu não estou preocupado em tomar conta da tua vida, Mauro. O que eu mais gosto de fazer é tomar conta da vida dos outros, sabe? A minha Eu mãe acho que dizia, nós fazemos muito tricô junto, hein? a minha mãe falava assim quando eu era novo: macaco, olha o teu rabo que vem o trem, sabe? Porque não é, eu não posso estar dentro da casa espírita querendo analisar o comportamento de ninguém. Eu tenho que olhar o meu, É. sabe? O que o Evangelho me propõe? O Evangelho me propõe que eu enfrente as minhas dificuldades, mas exemplificando a tarefa do bem. A Maristela colocou aí um Sim, comentário. isso mesmo. Você quer completar alguma coisa para ela? Diz, né? Quando trabalhamos no bem, até quando sentamos na casa espírita para o estudo, mudamos o foco. Saímos mais leve, o problema continua existindo, mas nossa forma de encará-lo é outra. É isso aí. A Vanderlei está mandando perguntar aqui. Lê aí, É. Maura, do Vanderlei. Maura, pergunta ao Evaldo se ele lembra quando estávamos em Rio Bonito. Foi dito para não colocar a candeia embaixo. É verdade. Rio Bonito é uma cidade que tem aqui no caminho para a região dos lagos, né, aqui no Rio, que tem uma casa lá que é uma casa que ela saiu da nossa casa de origem, minha, do Vanderlei, né, da Júlia também, Júlia Marcela também, e a gente pegou carinho pela casa, né, porque a gente conhecia o fundador, tudo mais, e realmente lá foi dito isso para a gente, para mim e para ele, para que a gente, sabe, botasse a candeia para fora. E a gente está fazendo, né, Vanderlei? Quando encontra alguém assim que quer ouvir a gente falar, né, a gente é um momento que a gente tem de trazer a candeia para fora, né? E é o objetivo nosso mesmo, porque como eu falei no início, né, Jesus manda a gente fazer a nossa luz brilhar, não esperar que a luz venha brilhar porque Jesus vai fazer ela brilhar. Não, cada um tem que fazer a sua parte. Né? O Evaldo, você gosta muito de contar os casos do Chico, né? Sim. Qual o mais interessante que poderia mostrar? Dá um exemplo maior para nós, da Olha, luz que ele tinha. a Juliana botou ali a questão de disciplina. E eu gosto muito do momento em que Chico tem a primeira percepção real de Emmanuel. Porque Chico chegou a ver Emmanuel lá
no Luiz Gonzaga, né, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ele viu a figura de Emmanuel, mas ele não conseguiu se identificar com Emmanuel. E Emmanuel se apresentou para ele como um sacerdote, de uma idade já avançada, né, na figura de Manuel de Nóbrega. Mas quando o Chico ia lá para o açude do Ribeirão, à tarde, para fazer as preces dele, era um momento, e às vezes iam duas irmãs com ele, ficavam uns três em meditação, e ele estava lá na meditação dele, e ele sentiu a presença de um espírito de muita luminosidade, né? E quando ele viu a figura desse sacerdote, né, católico, e a luz que ele emitia era o formato de uma cruz. E aí o Espírito falou para ele, temos um projeto de caminhar no entendimento do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, através dos livros. Você aceita? Aí o Chico falou assim para Emmanuel, se os bons espíritos não me abandonarem, aí Emmanuel fala para ele, certamente não irão te abandonar, desde que você cumpra 3 requisitos básicos. Aí Chico falou, pode falar. Ele, disciplina e o outro, disciplina e o outro, disciplina. E essa frase ficou muito conhecida no movimento espírita. Mas só que essa 3 fases da disciplina, Maura, tem uma extensão absurda que Chico levou seriamente. A primeira disciplina, ela, como nos fala Sueli Caldas Schubert, né? Hoje já na espiritualidade, a quem a gente pede sempre a Jesus que ilumine esse espírito na sua trajetória, a primeira disciplina é assiduidade e pontualidade. Pontualidade não é você chegar no horário para as tarefas que você se propõe a realizar na casa espírita, não. Pontualidade é você estar pronta para o trabalho quando se fizer necessário. Sabe? Não é, minha casa faz um estudo 7 horas da noite, então 7 horas da noite eu estou lá na casa. Não é isso, não. A pontualidade é a hora em que a espiritualidade te chama, te convida à tarefa, você está apta a realizar. E a assiduidade não é a frequência das vezes que você vai, não, Maura. Não é isso, não. É você ir por completo. É você estar na atividade sem ficar pensando se a panela deixou a panela no fogo, que vai chover, a roupa está na corda, que você não fechou a janela. Assiduidade é você estar por completo na tarefa que você aceitou realizar. Porque a espiritualidade não impõe nada a gente. Ela nos convida à tarefa. Isso é a primeira disciplina. A segunda disciplina, Maura, é o estudo da doutrina. Sabe? Aquele que deseja praticar a doutrina espírita, sem o estudo ele não vai conseguir. É como um médium que quer desenvolver a sua mediunidade, mas não quer estudar. Ele vai desenvolver o mediunismo. Porque mediunidade só se desenvolve, só se educa no Evangelho de Jesus. Então, a segunda disciplina é o estudo, o instruí-vos, que o Espírito de Verdade nos propõe, né? Como os 2 ensinamentos. O primeiro, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. E a terceira disciplina é a vivência do Evangelho. Se você tiver assiduidade, pontualidade, estudar a doutrina, mas não vivenciar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, Maura, você deixou a desejar nos outros 2. Então, quando a gente fala, Emmanuel pede a Chico disciplina, não pede muito mais do que 3 palavras, ou a mesma palavra repetida. Muito mais, infinitamente mais. Então, quando eu tomei entendimento dessa proposta de Emmanuel para Chico, eu falei, gente, eu tenho que mudar a historinha do negócio aí.
Porque é muito bonitinho falar, não, Emmanuel falou para Chico disciplina, disciplina, disciplina. Mas quando se tem o entendimento do que Emmanuel propõe a Chico, e ele levou a sério, irmão. Ele levou a sério. Dos 17 anos aos 92, ele levou a sério. Sim. Sabe? Então, não é o espírita achar que ele foi na casa espírita 2 vezes na semana que já resolveu o problema dele. Porque ele tem 5 dias na semana que ele tem que aplicar os conhecimentos que ele recebeu. Enquanto a gente não fizer isso, Maura, a gente vai estar um pouquinho mais distante da proposta do planejamento da nossa reencarnação. Porque nenhum de nós que estamos dentro da proposta da doutrina espírita caímos de paraquedas no espiritismo. Todos nós fomos preparados para estarmos na doutrina espírita. Sabe? E aí a gente, quando retornar à espiritualidade, Jesus... Isso, Maria, temos que ser coerentes. Sem coerência, a coisa desanda. Né? E quando nós terminarmos a presente existência, Maura, a gente vai ouvir aquela pergunta assim na nossa consciência. Que fizeste dos talentos que eu te confiei? Sabe? Então, o espírita, ele pode ser tudo o que ele quiser, mas ele não pode ser incoerente. Não pode ser. Estou pegando a deixa da Marisa aqui. Por quê? Porque a gente não tem mais como dizer que não sabia. Sabe? Não dizer, a gente não tem como dizer. Como é que a gente vai dizer, Maura, hoje, ao longo desse período que a gente está estudando a doutrina, que a gente tem dúvida se a vida espiritual existe mesmo ou não? Como é que a gente vai falar isso? Não tem como, né? Como é que a gente vai dizer assim? Será que os espíritos falam com a gente mesmo? Como é que a gente vai falar isso? Sabe? Certa vez, na reunião mediúnica na nossa casa, Maura, um espírito veio na mesa dando passividade, aí o espírito falou assim, vocês aí, presta atenção, hein? Senão vocês vão ser eu amanhã. Ou seja, depois ele veio dar a explicação, sabe? Ele veio dar a explicação. Ele tinha tido conhecimento da doutrina espírita no plano material, mas ele achou melhor viver a vida, sabe? Viver a vida. Depois eu penso nisso. Ou como alguns falam, quando eu estiver velho, eu penso nisso. Mas qual a garantia que eu vou ficar velho? Sabe? Qual a garantia que eu vou... não, eu vou desencarnar com 90 anos. Tá bom, tá bem para mim. Mas que garantia eu tenho disso? E se eu for chamado à prestação de conta amanhã? Sabe? Então, é essa coerência que a doutrina me propõe. Por quê? Porque Jesus fala assim para a gente, Maura, olha, eu confesso para você que tudo que eu converso, eu busco me amparar no que o Evangelho propõe. Sabe? Tudo que eu converso. É por isso que eu me encrenco, porque eu sei o que o Evangelho fala, né? Jesus fala assim, vocês não sabem o dia do ladrão, porque se soubesse, botaria tranca na porta. Sim. Mas o ladrão chega na hora que não se espera. Sabe? Que ladrão é esse que Jesus está falando? É aquele que vai roubar a ilusão de que você pode tudo, que é o desencarne. Sabe? O desencarne. Então, como a gente vê na reunião mediúnica, o espírito falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu tive uma dor de cabeça e agora ficou tudo esquisito, eu falo, ninguém me escuta, eu chego no trabalho, meu cartão não está lá no ponto para bater, sabe? Porque a gente não sabe o dia do ladrão. A gente não sabe. Então, aí o mestre fala assim para a gente, Maura, caminha enquanto é dia. Sabe? Porque quando chega a noite, você está desprevenido, porque você não se preparou para a caminhada. E nós somos espíritas, gente. A gente não é mais simpatizante da doutrina. Não gosto desse termo, não, mas é utilizado, né? Simpatizante da doutrina espírita. Não somos, não. Nós somos espíritas. E Kardec fala o quê? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações.
O Evaldo, eu não sei aí na capital, mas aqui no interior eu acho muito interessante, porque tem os estudos, né? E quando chega na parte do Evangelho, o pessoal some tudo. Eu fiz aquele estudo sistematizado, eu e uma amiga, umas 15 vezes. Porque a gente começava com muita gente, no final só estava eu e ela. E eu sempre falava muito com ela, com a Marilza. Marilza, eu adoro a parte do Evangelho, eu gosto demais. Verdade. Mais do que a parte mediúnica, que eu acho mais interessante. E o pessoal não valoriza muito, não. Não, você vê o seguinte, Maura, nas casas espíritas normalmente oferece o curso do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, tem uma certa frequência. Quando você vai para o Evangelho, tem 3, 4 gatos pingados. E às vezes 2, que nem você falou. Às vezes 2. Por quê? Porque o Evangelho, André Luiz fala que 10 minutos de estudo do Evangelho, você já tem responsabilidade na aplicação. Sim. Agora, imagina a gente com vários anos. O quanto que não temos a responsabilidade. Né? É grande, então, né? A questão, Maura, sabe o quê? É que Jesus fala assim, ó, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Não é? Sabe por quê? Porque surdo nós não somos. Surdo não somos. Então, a gente vai assumir a responsabilidade por tudo que a gente ouvir, por tudo que a gente fala, sabe? Por tudo. O Evangelho, eu sempre falo isso, a minha necessidade em relação ao Evangelho é de aplicação, não é de conhecimento. Sim. É de aplicação. Exercer aquilo que o Evangelho me propõe, eu sei o que o Evangelho me propõe. Agora, a minha dificuldade é executar, é exercer. Sabe? E nessa existência em particular, eu vim com isso muito patenteado, muito claro para mim. Demorei a entender, mas muito claro para mim. Então, tanto que tem amigos aqui de casas espíritas, sabe que quando eu vou falar em alguma casa, eu falo sobre o Evangelho. Eu tenho que aprender a praticar, Maura. Sabe? Sim. Tem que aprender a praticar. E é um tema muito bom, né? Falar do Cristo é muito bom. Inesgotável, né? Inesgotável. Sim. Sabe? Inesgotável. Eu fico triste quando eu escuto assim, poxa, olha só, você tem que fazer o estudo do Evangelho. Já estudei Evangelho. Quando fala assim, demonstra claramente que não fez. Por quê? Porque hoje, assim, a nossa casa aqui, o Centro Espírita Casa Carlos Chico Xavier, a gente tem um estudo online, né? Segunda, quarta e sexta, começa às 17h30, vai até às 19 horas. Então, segunda-feira é Livro dos Espíritos, quarta-feira é Livro dos Médiuns, sexta-feira o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, às vezes, a gente fica sobre uma fase de Jesus longo tempo, porque tem assunto, Maura. Sim. Jesus chegou perto de Pedro, né? Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, e ele, em prece, agradecendo a Deus aquela oportunidade, quando Jesus abre os olhos, e estavam só os discípulos sentados. Aí Jesus falou assim, onde todos? Aí Tiago falou, mestre, depois de alimentados, foram embora. Né? E Jesus perguntou, e vós, vocês também não vão? Aí Pedro falou assim, Maura, nos explicando no fundo da alma, e aonde, mestre, se só tu tem palavras de vida eterna? É muito bonito, né? Lindo. Isso é lindo, Maura. Sabe por quê? Porque é o reconhecimento que nós temos que ter com as palavras de Jesus. Senão cai na vala comum. Sabe? Não, já ouvi isso daí do Evangelho de Jesus. Não, meu filho, não é ouvir, é fazer. Sabe? Porque nós estamos ouvindo isso há milênios. Há milênios. Sabe? Que a pessoa fala assim, Maura, não, porque nós conhecemos o Evangelho há 2000 anos. É a maior mentira.
É a maior mentira, porque nós conhecemos o Evangelho há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Foi quando Jesus formou o planeta e nos trouxe para cá. Já sabíamos quem era o Cristo, não quisemos segui-lo, mas já sabíamos quem era. Entende? Já sabíamos quem era Jesus. Então, hoje, o Evangelho ele tem que tocar nossa alma, Mauro. Sabe? É você ouvir uma frase de Jesus e dar vontade de chorar com a frase. Tamanha como aquilo entra no teu coração. Sabe? E como é extenso, né? O sentido da palavra, né? Uma palavrinha do Evangelho dá para a gente pensar uma semana. Olha só, Maura, para você ter uma ideia. O Chico estava na matéria ainda, e o Arnaldo Rocha que relata isso numa entrevista. Chico estava na matéria, e aí Emmanuel falou para ele que ele, Emmanuel, teria que se afastar um período da orientação da tarefa mediúnica do Chico, porque ele, Emmanuel, foi convidado a fazer um curso em outro sistema solar do Evangelho de Jesus. E Chico falou, mas quanto tempo você vai ficar, seu Emmanuel? Ele falou assim, uns 15 dias num contar da Terra, né? Porque tempo e espaço é diferente. E Chico falou, tudo bem, senhor, o senhor vai ter que ir, vai, né? Aí Emmanuel falou assim, não, mas Natanael ficará ao teu lado, te orientando. E Chico, tá bom. Passou lá uns 15, 20 dias, quando Emmanuel se apresenta, Chico, né? Curioso, que nem todos nós somos, né? E aí, seu Emmanuel, como é que foi lá? Aí Emmanuel falou assim, Chico, nós passamos esses dias, olha só, Maura, estudando uma palavra do capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Uma palavra. 15 dias, irmão. Aí Chico falou assim, e o que o senhor aprendeu, seu Emmanuel? Aí o Emmanuel falou assim, eu me senti um crocodilo, Chico. Por que um crocodilo? O crocodilo, a ciência diz que ele guarda na memória um fato por 15 segundos. Depois ele não lembra mais, sabe? O registro do crocodilo é por 15 segundos. Se Emmanuel se comparou a um crocodilo, eu nem lagartixa eu sou. Entendeu? Eu sou aquele capim que está começando a germinar. Não, já é muita coisa, entendeu? Então, a gente não tem ideia do que é o Evangelho de Jesus, as palavras do Mestre. A nossa percepção é muito limitada, Maura, muito limitada, sabe? Muito limitada. E a gente, quando se apercebe disso, aí a história muda, sabe? Porque aí voltamos lá ao que Hipócrates falava quando ele apresentava um doente. A primeira pergunta é, ele quer ser curado? Nós queremos realmente ser curados por Jesus? Então começamos a entronizar suas palavras no nosso coração, nas nossas ações. Aí tudo vai funcionar. Lá na frente, funcionar lá na frente. Não é que vai funcionar imediatamente, não. Porque o grande engano nosso é que a gente chegou na doutrina espírita, começou a estudar a doutrina, agora a vida vai ser uma maravilha. Normalmente complica. É. E você já notou que o pessoal, o ser humano, quando vai procurar uma casa espírita, ele quer um remédio para ontem, que cure tudo, né? Não, Mauro, não é quando vai procurar, não. O espírita que já está na casa espírita, ele acha que tem esse remédio também. Sabe? Pois tem a pílula do perdão, sabe? Tem a pílula, eles acham que deve ter. A pílula do perdão. Eu tomei essa pílula, pronto, já perdoei todo mundo. Na boa, sabe? E não é assim. Não. E não é assim. Eu falo, às vezes, quando eu vou conversar com alguém, eu falo que o perdão, que às vezes as pessoas acham que você perdoa, mas você tem a obrigação de esquecer. Não. Porque quem esquece não aprendeu. Né? Então, o perdão... é Alzheimer, não é perdão, né? Hein? Esquecimento é Alzheimer. Sim.
Não é Então, perdão. não, aí eu falo muito isso, que a gente não tem obrigação, porque perdoa de esquecer, não. Nós temos que perdoar e saber caminhar junto, né? E Emmanuel fala para a gente, Maura, que perdoar é não se alegrar com a derrota daquele que você Sim, perdoou. sim, Tá? Mas também, Emmanuel diz que nós temos como responsabilidade não oferecer meios para que a pessoa faça novamente. Tá? Eu vou na tua casa te visitar e vejo lá a carteira lá do seu marido, lá recheada de dólares, sabe? E você eu foi vou na lá e casa pego. errada. Deve ter sido, né? Eu vou lá e pego, mexo na carteira, pego o dinheiro. Aí você volta, eu estou lá com a cara de pau que é normal, né? E eu, Maura, eu vou embora. Aí você fala assim, poxa, mas a carteira estava aqui, tinha dinheiro, agora não tem nenhum dinheiro, só estava eu e Evaldo. Poxa, infelizmente o Evaldo teve uma queda na conduta dele, né? Bastante acentuada. Eu volto na sua casa. Tu vai deixar a carteira ali de novo? De jeito nenhum. Te recebo bem, Mas mas você sem a vai, carteira. mas você vai jogar na minha cara? Você é um ladrão sem vergonha? Não Não, tem não. necessidade disso. Mas você não vai oferecer meios para que eu cometa a mesma ação. Então, o perdão, ele tem a finalidade de reconhecer a minha queda, me apoiar para me levantar, mas não me oferecer a mesma oportunidade de erro. Sim. E a Eu gente, muitas das conto, vezes, não entende assim. eu conto, Evaldo, que logo que meus meninos eram pequenos, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo. E antigamente, os maridos gostavam de dar algumas joias para a esposa, né? Hoje não, hoje porque está muito difícil. Mas antigamente eles gostavam. Então eu tinha um anel assim que era muito especial, porque foi quando meu primeiro filho nasceu, o marido me deu. Hum. E essa pessoa trabalhando comigo, acho que ela precisou de um dinheiro, não sei por quê. Ou às vezes eu a magoei e ela com raiva de mim pegou esse anel e vendeu. Sim. E eu tenho o hábito assim de pedir a Deus para me mostrar algumas coisas, sabe? E eu sonhei que meu anel estava num determinado lugar. Aí eu chamei essa pessoa e falei: por que que você pegou? Se você estava precisando, você podia ter me falado que eu te daria o dinheiro e tal. Ela falou: não, eu não peguei. Mas aí quando eu falei com ela, você pegou, tá na casa de fulano de tal e esse fulano de tal já vendeu para joalheria tal. Ela ficou muito sem graça. Me pediu desculpa e eu falei, não, tudo bem. Só que quando você precisar, Hum. você fale comigo, seja mais honesta, mais aberta. Mas não, por causa desse episódio, eu não joguei os pés nela. Não a Uhum. maltratei nem nada. Simplesmente eu comecei a guardar Isso, com mais as cuidado, né? coisas. Sim, Verdade, que verdade. muitas vezes as coisas acontecem porque a gente facilita, Isso, né? verdade. A gente deixa a desejar, né? Isso, Nesse aspecto de, assim, de zelar, até para ajudar o outro, a não favorecer o outro cometer. Porque tem um ditado popular que fala assim, Maura, a oportunidade faz o ladrão. sim. Não sei se você conhece esse ditado. É mentira. É mentira, Maura. Isso é, Porque esse ditado é o povo que, popular, né? mas é mentira. Sabe por quê? Porque se realmente acontecer aquele fato que eu falei, de tiver uma carteira cheia de dinheiro perto de mim, não é meu. Eu não vou pegar. Mesmo que eu fique sozinho naquele ambiente, não vou pegar. Vai ser da Mesmo que o índole da dono não pessoa. apareça, não é meu. Não é meu. Então, o que faz o ladrão é a índole ainda moral do indivíduo que não está estabelecida, Sim, que ele ainda tem essa dificuldade.
É igual a história do achado não é roubado, quem perdeu que foi relaxado. Né? Não tem esse ditado? É, Você sabia que na lei humana tem, no Código Penal, tem o artigo que diz que é furto de coisa achada? Sabia eu disso? já vi falar. Furto de coisa achada. Ah, tem isso na lei? Tem. Se eu não me engano, artigo 167. Eu não tenho certeza, não. Mas eu acho que é 167. E tem outro detalhe, Mauro. Você sabe que lá em Deuteronômio, no terceiro livro de Moisés, tem dizendo que se você achou alguma coisa e não levou para o templo, você é ladrão. Está na Bíblia e está na lei. Então, não existe a história de que achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não, se você achou isso, é roubo. É roubo. Sim. Por quê? Porque o que não é meu, eu não tenho direito de desejar. Não é lá, não está lá, se não me engano, no 8º mandamento da lei de Deus? Não cobiçais a coisa do próximo, nem o jumento, sim, nem o boi, nem a casa. Não cobiçais. E quando eu acho uma coisa e fico para mim, eu cobicei, eu errei, eu feri a lei. Então, quando a gente vai analisando aquilo que o Evangelho nos propõe, porque quando eu falo Evangelho, Maura, eu estou falando o quê? Que a primeira revelação, ou o Velho Testamento, faz parte do Evangelho. Uhum. Sabe? E o espírita não gosta de ler a Bíblia. Não gosta de ler a Bíblia. Se você não lê o Velho Testamento, você não entende o Novo, aonde está o Evangelho. Não entendendo o novo mandamento, você não vai entender a doutrina espírita. Sabe? Eu repito, Kardec diz textualmente que a doutrina não deseja angariar prosélitos. A doutrina não quer seguidores. A doutrina quer homens moralmente melhorados. Minha amiga, chegou a nossa hora. Sim. Já vai dar 22 horas. Tu me chama, eu falo muito, Mauro. O pessoal canta. Não, eu é que estou aproveitando de você, porque o pessoal daqui de Turizano, às vezes não dá para eles assistirem ao vivo por causa de trabalho, alguma coisa, ou faculdade. Isso. Mas eles assistem depois. E aí eles me dão um monte de perguntas quando você vem. Então, eles adoram te ouvir. Você tem um conhecimento muito grande. Um dia ainda eu chego lá. Se não for nessa, vai ser na próxima. Eu sou paciente. O problema da gente não é conhecimento, não. É a prática, Mauro. Eu falei. Pois é, mas eu estou falando assim, que se não for nessa, vai ser na próxima. Eu tenho muita paciência e vontade de aprender. E esperança. Então, se você quiser fazer os seus finalmente. Como o texto inicial da nossa conversa era não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Sim. E a proposta do Evangelho de Jesus, sabe, é como na exemplificação, na simbologia da ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus fala assim, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Jesus deseja que a gente saia do nosso egocentrismo, da nossa vaidade, da nossa prepotência, para a gente poder fazer brilhar a nossa luz, sabe, Mauro? Da nossa zona de conforto, né? Porque uma vez o Chico falou, sabe, eu achei muito bonito isso. Se você está dentro de um estádio de futebol, no maior escuridão, sabe? E aí chega um indivíduo lá no meio do gramado e acende um palito de fósforo. Todo mundo olha para aquela luz do fósforo, sim, que vai se destacar diante da escuridão. Então, que a gente possa, né, fazer brilhar a luz, mesmo que seja ainda muito fraca, porque ainda a minha luz é muito, como nem diz o Evangelho, bruxeliante, muito frágil ainda, mas que a gente tome gosto, sabe, de vivenciar o Evangelho, que a gente tome gosto para nós, para os nossos filhos, para os nossos amores, na busca incessante para que a gente tire a candeia debaixo do alqueire.
Muito obrigado, minha amiga, pela essa oportunidade. Evaldo, eu é que tenho que te agradecer muito e o pessoal também está agradecendo você por ter enviado o link, porque eu acredito que todos aí saibam o conhecimento que você tem, a bondade de coração de passar isso para a gente, isso é muito bom. E não é todos que fazem, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por você. Agradeço, Sandro, todo dia de ter me apresentado você. Foi o melhor presente que eu tive esse ano. O Sandro foi nosso anjo da guarda, né? Ele que aproximou dois espíritos rebeldes, igual eu e tu. Sim. O Evaldo, dê um abraço em toda a sua família. Sua netinha, coisa. É neto, né? Neto, né? A Marise tem também uma netinha também, que eu acho que eu vou ver se eu aproximo o meu neto da neta dela, sabe? Porque são dois lindão. Aí, pois pelo menos ela é amigos. É muito bonito, seu neto. Então, eu quero agradecer também a todos que estão aqui. Obrigado. E pedir a Deus a proteção para todos nós, né? E que possamos vencer essas batalhas que estão acontecendo no nosso Brasil com muita paciência, com muito amor. E que Deus ilumine a todos. Que assim seja. Não se esquecendo, Maura, que a gente não deve esquecer que nós temos um anjo, que é Ismael, que zela pelo nosso Brasil. Né? E que ele sempre possa iluminar a cabeça dos nossos governantes, né? Para que faça aquilo que se comprometeram a fazer com Jesus. Não é com a gente, é com Jesus. Né? Sim. Muita paz. Meu amigo, ó, um beijão para todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo, amigos do YouTube. Beijão, até a próxima, Maura. Se Deus quiser. Tem que fazer uma live mês que vem, hein, por causa do Natal, hein? Sim, você pode marcar. Tá bom? Amanhã. Vamos começar. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.